sua Bíblia comigo no livro de Hebreus 11:31. Só reforçando, nós já fizemos a parte elétrica ali da sala das crianças. Colocamos lâmpada, tomada. Também colocamos lâmpada naquela parte ali que está entre o tapume e a sala das crianças. E tudo isso teve um custo, claro, ficou 400 e pouco. E tudo isso graças à sua contribuição, graças ao seu dízimo, graças à sua oferta, é que a gente consegue ir fazendo e construindo pouco a pouco. Agora ali, a parte mais para finalizar, é a cobertura e a porta, assim, para a gente já, pelo menos, poder entrar dentro, né, com as nossas crianças. Amém? Eu estava vendo ali, e como tem bastante tomadas, o eletricista perguntou que tipo de eletrônico que a gente ia usar ali. Eu disse, talvez um ventilador, caso o ar dê algum problema, uma TV, enfim. Mas nós não temos nenhum nem outro. Então, se Deus tocar no seu coração, e assim como Deus tocou no coração da irmã Lúcia e ela doou o ar, se você quiser doar uma televisão para as crianças, um ventilador, nós estamos aí prontos para receber e você estará pronto para ser abençoado. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 31. Eu ia ministrar outra coisa, mas aí na oração da Luana, Deus falou comigo e me trouxe essa palavra que Deus já me trouxe em outros momentos, já me deu essa palavra em outros momentos, mas tem algo novo que tem queimado no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês. Eu estaria falando sobre o Natal, mas fica para domingo. Hebreus 11, 31. Quem achou? Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Eu vou repetir. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém? Podem sentar-se. Esse texto ele é muito interessante. Eu já ministrei sobre Raabe aqui várias vezes. E eu creio que Deus tem algo fresco para nos alimentar nessa noite. E eu não sei, talvez essa palavra não seja nem para nós, talvez seja para quem vai assistir. Então, eu creio que se a gente abrir o nosso coração, toda palavra é bem-vinda e faz morada e gera resultados. Mas quando eu digo que talvez não seja para nós, eu estou querendo dizer que talvez seja para uma pessoa específica que vai assistir. Mas mesmo assim, eu não quero que você negligencie tudo aquilo que será ministrado aqui nessa noite. Pegue essa palavra para você, aceite essa palavra com todo o seu coração e aplique na sua vida. Amém? Amados, eu tenho chegado nesse final de ano e eu tenho pensado muito sobre o próximo ano, 2025. E eu tenho pensado sobre o que Deus tem para nós em 2025, o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para o meu ministério, o que Deus tem para nós, família. E existem algumas coisas que o Espírito Santo já tem ministrado de uma forma bem sutil, como ele sabe fazer muito bem. E eu quero compartilhar com vocês isso. Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou, em meio à correria, em meio a tantas coisas, tantos problemas nossos, problemas de ovelhas, problemas que a gente está inserido, que a gente precisa resolver. Enfim, eu pergunto a Deus, meu Deus, o que é isso, Senhor, que está acontecendo nessa reta final? A verdade é que isso faz parte da vida. Todos nós estamos sujeitos e o lugar em que Deus nos colocou, me colocou, colocou a pastora, é um lugar que a gente precisa lidar com isso. E perguntando a Deus por que, como lidar, como resolver, por que tudo isso, o que nós vamos levar, será que será mais um ano atípico,
eu estou muito assim esperando em Deus algo novo, não esperando algo que Ele vai fazer, mas uma revelação dele do que eu devo fazer. Amém? Perceberam? Eu não estou esperando aquilo que Deus vai fazer em 2025. Eu estou esperando que Ele me fale aquilo que eu preciso fazer em 2025. E nesse anseio, nessa oração inquieta do coração, aquela oração que não sai da boca, aquela oração que só Deus, nem a esposa sabe, só Deus sabe as angústias que a gente fica em relação ao ministério. E nisso o Espírito Santo ministrou para mim a seguinte frase: se você não estiver bem, nada estará bem. Você pode repetir isso comigo? Se você não estiver bem, vamos corrigir. Se eu não estiver bem, nada estará bem. Mais uma vez, se eu não estiver bem, nada estará bem. O Espírito Santo já está ministrando essa palavra para mim já faz um bom tempo. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa estar bem. Sabe, existem lugares que Deus tem para nós. Existem oportunidades que Deus tem para nós. Existem contatos que virão e que nos farão crescer, que nos farão evoluir. Mas a questão é se nós... Linda, não esquece o negócio lá. Já tirou? A questão é, se nós não estivermos bem, não importa, amados. Deus pode estar chovendo bênçãos ao nosso redor. Deus pode estar nos colocando em lugares de destaque. Deus pode estar abrindo as portas. Se nós não estivermos bem, nós vamos fazer das bênçãos de Deus maldição para as nossas vidas. E vamos ser sinceros, quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes Deus já não nos colocou em lugares, em posições, e que nós negligenciamos aquilo que Deus tinha colocado nas nossas mãos, e aquilo acabou virando, sei lá, talvez um fardo, talvez nós não conseguimos enxergar tanta importância, talvez nós não conseguimos encontrar o favor de Deus naquilo que Ele entregou para nós. Então, às vezes, nós estamos assim. Por não estarmos bem, nós achamos que tudo está ruim, que tudo está péssimo, que tudo está horrível. Sim ou não? O dia que você acorda mal, parece que todo mundo está de complô com você. A gente fica incomodado até com a felicidade dos outros. Você está rindo? Você está rindo demais. Que tanto motivo você tem para rir? Então, quando a gente está ruim, quando o nosso olhar, a nossa cosmovisão de mundo é contaminada, nós tendemos a enxergar tudo por uma ótica que não é a ótica de Deus. A Bíblia diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem ruins, forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se o seu corpo está cheio de trevas, quão tremendas trevas são, diz a Bíblia. O que a Bíblia está querendo dizer? Está querendo dizer que a maneira como você enxerga o mundo contamina o seu interior. Faz sentido ou não? Então, se nós não estamos bem emocionalmente, se nós não estamos bem financeiramente, se nós não estamos bem, a tendência é nós olharmos ao nosso redor e não enxergarmos beleza. A gente pode estar no paraíso e não desfrutar da presença de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Isso é muito sério. Por que eu estou falando isso? Porque 2025, a fase, a estação, como você queira chamar, aquilo que Deus tem para você, vai depender diretamente de como você está. Como está a sua fé? Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura bíblica? Como estão as suas emoções? Como está o seu casamento, o seu ministério, o seu trabalho? O que Deus tem para você em 2025 depende se você está bem ou se você está mal. E às vezes, Emily, nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus porque não estamos bem.
Eu, como pastor, já aconselhei várias pessoas que têm uma casa bonita, que têm um bom trabalho, que têm, sei lá, aquilo que outras pessoas invejariam, mas ela não consegue enxergar valor em nada, porque ela não está bem. Então, eu quero compartilhar um pouco com você essa palavra. Eu quero que você deixe essa palavra entrar no seu coração, fazer morada e gerar resultado. Se propõe a ficar bem, a ficar melhor daqui para o final do ano, para começar 2025 voando. Amém? Se propõe a deixar para trás coisas que precisam ser deixadas para trás. Se propõe a perdoar aquela questão que precisa ser perdoada. Se propõe a resolver aquele problema que precisa ser resolvido. Não comece 2025 com demandas. Amém? Nós acabamos de assistir a série do Senna na Netflix, eu e a pastora, e teve algo que me chamou a atenção. Ali, os pilotos são profissionais, claro, pilotos de Fórmula 1, mas antes deles entrarem de fato na corrida de forma oficial, eles têm um treinamento, eles reconhecem a pista, eles andam pela pista, eles avaliam o carro. Antes daquele domingo que você senta para assistir a Fórmula 1, já teve uma preparação muito grande. Não apenas uma preparação, não foi apenas um treinamento, mas foi um ranqueamento de pontos para saber em que posição cada piloto ia largar. Quem está me entendendo? Presta atenção aqui. Eu não estou usando a Fórmula 1 para pregar com a sua vida, vou pregar a Bíblia. Mas olha como é lindo esse exemplo. Eles fazem a corrida antes, e nessa corrida eles pontuam, e a pontuação deles determina em qual lugar eles vão largar. Acho que é essa a palavra. Na hora da corrida, se um vai em primeiro, se o outro vai em segundo, se o outro vai em terceiro. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se você se preparar para o 2025, quanto mais você se preparar nesse treino, mais pontos você vai pontuar e mais à frente você vai sair. Amém? O que acontece? O que acontece é que a gente deixa para se preparar no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é o dia de executar já o planejamento. É dia de começar, é como a Luana sempre diz. 1º de janeiro eu vou começar a academia, regime. Então, o preparo vem antes. E essa palavra é sobre isso, sobre se preparar para aquilo que Deus tem para fazer. Quantos aqui têm dúvidas que Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas? Quantos aqui creem que Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas? Então se prepara. Amém? Muito bem. A história da Raabe você provavelmente já conhece. Esse é o final da história da Raabe, uma menção honrosa na galeria da fé. Galeria esta composta por grandes nomes, tais como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, enfim, se você quer estar com os grandes, preste atenção nesta mensagem. Raabe descobriu como está entre os grandes. Raabe teve um final honroso, terminou bem, o seu nome ficou conhecido, a sua história virou uma inspiração. Raabe é a única mulher, por mérito próprio, o autor de Hebreus, né, que os historiadores não sabem ao certo, alguns atribuem a Paulo, outros dizem que não, enfim. Mas é fato que o autor de Hebreus, ele colocou ali Sara, só que Sara entrou pelo mérito de ser esposa de quem foi? Abraão. Mas Raabe era esposa de quem? Então a Raabe, ela estava lá porque, de fato, ela precisava estar ali. Não menosprezando Sara, Sara teve a sua devida importância, mas Raabe se destacou. Você concorda comigo ou não? Raabe teve seu nome citado junto, no mesmo contexto em que o nome do pai da fé é citado. Você já imaginou o seu nome citado positivamente, né?
Porque negativamente, meu Deus, só Deus sabe como está nosso nome aí, né? De forma positiva. Você já imaginou o seu nome citado positivamente junto ao de pessoas que você admira, que para você é uma influência, que você gostaria de caminhar junto? Quais são as suas referências? Escolha ter o seu nome entre os grandes. Escolha ter o seu nome entre os importantes da cidade. Por que não? Escolha ter o seu nome entre os importantes do bairro, entre os importantes da família. Sabe aquela pessoa na família que quando todo mundo precisa, procura ela, não porque ela é rica, mas porque ela é uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, porque ela sabe aconselhar, porque ela sabe direcionar, porque ela tem uma conduta, um caráter, porque você sabe, não, eu sei que com essa pessoa, quando eu precisar, eu posso contar. Ela pode não ter dinheiro, mas um conselho ela vai me dar. A pessoa mais importante. Aquela pessoa da família que não vive reclamando, aquela pessoa da família que não vive falando mal dos parentes, mas que enxerga e que olha com esperança para todos. Amém, gente? É você essa pessoa? Ou essa pessoa ficou lá, não veio hoje na igreja? Vamos mudar isso em 2025? Porque o que Deus tem colocado na sua vida é maior do que qualquer outra coisa, amém? Raabe deixou o seu nome na história do povo de Deus. Porque a verdade é, não importa como você começa, se o teu ano foi terrível, se nesse ano, se pastor, o senhor não sabe o que eu fiz esse ano, pastor, esse ano não foi meu ano, eu tenho uma palavra para te dizer, esse ano não acabou, eu tenho uma outra palavra para te dizer, não importa como você começa, o que importa é como você termina. Você pode receber essa palavra? Então ainda há tempo de resolver suas demandas. Raabe é o maior exemplo, porque ela pode ter começado ruim, no meio do caminho pode ter sido péssimo, depois do meio do caminho pode ter sido horrível, o nome dela pode ter sido mal falado, ela pode ter destruído muitas famílias, ela pode ter sido usada por pombagira, por demônio, por qualquer coisa que seja, mas ela soube terminar. Ela soube terminar. Você muito bem sabe que Raabe era uma prostituta. E agora o texto de Hebreus está citando a prostituta como uma mulher de fé. Que não apenas mudou a sua história, mas a história de toda a sua casa. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Mas eu estou falando que se você estiver bem, 2025 será extraordinário. Esteja bem, sem ressentimentos, sem lágrimas, sem ranço. Esteja bem. Amém? A vida de Raabe nem sempre foi sucesso todo. Ela era uma prostituta em Jericó. Alguém que vivia à margem da sociedade, literalmente, ela não morava no centro. Ela morava à margem. Ela morava próximo ao muro. Era onde as pessoas menos favorecidas pela sociedade ficavam. Raabe era vista com os olhos tortos, sabe? Quando um crente religioso vê uma pessoa chegando na igreja de boné, de bermuda e olha com aquele olho torto. Então, Raabe é essa pessoa que chegou na igreja. À margem. Raabe era ridicularizada. Eu fico pensando Raabe andando pela rua e as mulheres, lá, prostituta.
Ah lá, a destruidora. Ah lá, aquela que não vale nada. Ih, essa daí não presta, hein? Essa daí é tranqueira. E a gente é muito bom, né? Em acabar com a reputação do outro, né? Essa daí é tranqueira, essa daí não vale nada, essa daí não presta. Raabe era essa mulher. E as pessoas diziam isso sobre ela. Muitas vezes nós não sabemos por que tal pessoa tomou tal caminho. Nós simplesmente julgamos o caminho. Algumas mulheres que estão nessa situação fazem o que fazem porque se não fazerem morrem de fome. Mas é terrível aos nossos olhos, né? Enfim, vamos continuar aqui. Não é exagero dizer que Raabe era uma endemoniada. Dormia com um, dormia com outro, dormia com outro, dormia com outro. Raabe era um instrumento do diabo para destruir famílias. Raabe foi muito usado na mão do diabo. Eu não sei se você já foi muito usado na mão do diabo. Eu já fui muito usado na mão do diabo. Eu já fui usado para destruir famílias. Eu já disse aqui para vocês que já teve épocas da minha vida que deu a aprontar dentro da igreja, usado pelo diabo. A questão é, quando é que você vai dar um basta? Sabe, eu não quero uma igreja de super crentes. Pastorear super crentes é terrível. Pessoas que não fazem nada de errado é terrível. E sempre tem algo a apontar, sempre tem algo a julgar. Dito isso, não estou te influenciando a pecar. Estou te influenciando a se arrepender e reconhecer que você é pecador. Tanto quanto o pastor. Desculpa, bem. Quem está entendendo? Raabe era alguém que vendia o seu corpo para sobreviver. Mas um belo dia Raabe decidiu mudar o percurso da sua história. Um belo dia ela decidiu mudar. Eu quero muito que o teu dia seja hoje. Eu quero muito que você escute essa palavra e já treine para pontuar, para chegar a 2025 nas primeiras posições. Esse ano não acabou. Aproveite esse final de ano para treinar suas emoções, como você lida com o confronto, como você lida com o não, como você lida com o inimigo zombando da sua cara, como você lida com a falta de comida, como você lida com a conta, como você lida com, sei lá o quê, com a doença. Como você lida? É como você lida com isso que vai determinar como será o seu futuro. Quem está entendendo essa palavra? Então nós precisamos mudar. Nós precisamos estar bem. Esteja bem. Porque se você não estiver bem, se você não mudar, a sua vida não vai mudar. Precisamos mudar para que você que é casado, você precisa mudar para que o seu casamento melhore. Você que é empregado, você precisa mudar para que o seu emprego, o exercício, a sua função melhore, para que você alcance salários maiores. Você que serve, você precisa mudar para que Deus te abençoe no reino. Então precisamos mudar. Precisamos mudar porque não conseguiremos viver o novo sendo odres velhos. É interessante aquela parábola, aquela história que Jesus conta, né? Vinho novo em odres velhos, não tem como. Olha só que lindo isso. Por mais que Deus queira colocar algo novo em nós, se nós continuarmos com a velha mentalidade, com os velhos comportamentos, vai dar ruim. A bênção vai dar ruim.
diz a Bíblia que o odre se rompe, se quebra, não aguenta. Deixa eu tentar explicar. Se eu e você não mudar o nosso posicionamento, quando a bênção de Deus vier, a gente não vai aguentar. A gente se perde. Vinho novo em odres novos, não em odres velhos. Amém ou não amém? Faz sentido ou não? Raabe decidiu colocar um basta em tudo isso e deixar o seu nome na história. A história de Raabe você conhece, ela está lá em Josué capítulo 2. Uma prostituta que decidiu mudar de vida, ajudando os homens de Deus em sua missão. Josué, Deus conversa com Josué, Josué, seja forte, corajoso, Moisés morreu, você precisa conquistar a terra. E Josué, então, vai conquistar Jericó. E ali ele manda os espias, alguns homens, para ver como que estava Jericó, para ver se Jericó tinha um exército forte, quais eram os pontos fracos para entrar naquela cidade, enfim. Então, quando aqueles homens chegam em Jericó, eles entram. Jericó era uma cidade cercada por muros, e quando os homens entram em Jericó, eles eram mal vistos ali. Eles estavam ali, eles eram espiões, eles estavam ali para espionar. E Raabe sabia da fama daquele povo. Esse povo vem ganhando tudo que eles estão se propondo. Toda a guerra que eles entram, o Deus deles dá vitória. A fama do Deus do povo de Israel era muito grande. Chegou a Jericó e Raabe decidiu: peraí, eu vou mudar, eu vou ficar do lado desses caras aí. Então, você sabe a história, ela esconde os espiões do exército de Jericó. Ela diz que eles foram para um lado, na verdade eles estavam ali. Enfim, ela acobertou, ela protegeu eles. Só que ela pediu algo em troca. Você sabe o que ela pediu? Não se esqueça de mim e da minha família. Amém? E daí, então, eles fizeram um acordo. Então, você vai colocar esse cordão vermelho aqui, né, no mural aí da sua casa, nas janelas, nas portas, porque é o sinal que a gente vai passar para os nossos soldados. Não ataque a casa que tiver esse sinal. Amém? Então é essa, uma prostituta que decidiu mudar de vida, ajudou os homens de Deus em sua missão. E por fim acabou recebendo graça e misericórdia para a sua vida e para toda a sua família, deixando o seu nome na história. Porque se você muda, se você está bem, se você tem um compromisso consigo mesmo, os seus serão afetados. Eu não sei se você entendeu. Mas talvez aquele seu parente, talvez aquele cônjuge, aquele irmão, aquela irmã, é o que é porque você é o que é também. Então mude você. Então vamos lá. Algumas lições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lições. Vamos lá. Hoje é rápido. Vamos lá. Primeira lição. Repete comigo. Contexto não é pretexto. Mais uma vez. Contexto. Mãe, não está repetindo por quê? Aqui eu sou pastor. Daqui a pouco ela me pega aqui mesmo. Vamos lá. Contexto não é pretexto. Por que isso? Raabe não deu a desculpa que o lugar onde ela estava a impossibilitava de ser melhor. Qual era o lugar? Na prostituição. Na casa da mãe Joana. Num lugar de imoralidade. Em um lugar de destruição de família. Raabe não deu a desculpa de que estar onde estava a impossibilitava de algo. Então a primeira coisa para você viver um 2025 extraordinário, pare de dar desculpas. O teu contexto não é pretexto. Se Raabe conseguiu, eu consigo e você consegue também. Ah, mas eu moro em tal lugar.
Ah, mas eu ganho tanto. Ah, mas eu trabalho em tal lugar. Ah, mas eu tenho tal problema. Ah, mas eu tenho tal enfermidade. Ah, mas eu tenho tal conta. Ah, isso, ah, aquilo. Para. Amém? Toda pessoa que vence na vida não dá desculpa do contexto que ela vivia. Toda desculpa. José foi destaque na prisão. Davi, seus amigos, foram destaques no exílio. A história de Naamã conta uma menina que era empregada deles, ela foi destaque sendo empregada. Ela deu uma palavra para a mulher de Naamã que mudou a vida do general, trouxe cura. Aquele que lá fora era o bambambam e dentro de casa era um leproso, Deus entrou na história e mudou, porque alguém decidiu não levar o contexto como pretexto, como desculpa. Ah, pastor, eu não vou hoje na igreja por causa disso. Ah, não vai dar por causa daquilo. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, as desculpas nos impedirão de alcançar. Porque contexto não é pretexto. Olha o lugar onde eu estou, olha a igreja que eu frequento, olha a família que eu tenho, olha o meu trabalho, como eu posso ser usado por Deus nessas circunstâncias, como eu posso mudar de vida nessas circunstâncias. Pare de olhar para o seu contexto. O nosso Deus é especialista em mudar contextos. Amém? Mateus 11, 28, 30. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Se o seu contexto está te colocando peso, Jesus é a solução e não o problema. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 8, 23 e 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. O que abateu-se sobre o mar? Uma violenta tempestade. O contexto estava caótico, Emily. Tempestade, escuridão, chuva, o barco mexendo para cá, mexendo para lá, o cenário estava caótico. Às vezes esse cenário é o cenário da sua vida. Pastor, eu não consigo fazer porque o cenário da minha vida é esse. Contexto não é pretexto. E olha só que interessante. Enquanto o contexto estava terrível, tempestade, trevas, as ondas inundavam o barco. Diz a Bíblia que Jesus, porém, tem um porém, Jesus, porém, dormia. Hã? Enquanto você é influenciado pelo caos de fora, Jesus não está nem aí. Jesus não está nem aí. Eu já contei aqui para vocês o testemunho que uma vez eu estava fechando o relatório da igreja e estava faltando dinheiro e eu precisava mandar para a sede. E eu orei a Deus, falei: Senhor, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Se eu tivesse condições, eu ajudaria, como já ajudei várias vezes. Então, é contigo, Pai. Aí o Espírito Santo falou comigo: ó, em tal lugar tem tanto de dinheiro. Eu sempre guardo as moedinhas em tal lugar. Aí eu fui lá, peguei, tinha exatamente o valor que precisava para pagar as contas da igreja. Acabei de fechar o relatório, no meu coração eu reclamei com Deus. Cuidar da igreja é fácil, quero ver cuidar de mim. Acabei de reclamar, de murmurar no meu coração, chega alguém lá em casa. Pé, pé. Opa, que foi? Vim trazer uma oferta para você. Deus muda contextos. Deus muda. Aí eu olhei para um lado, desempregado, criança chegando, aquele caos. Eu falei: cuidar da igreja é fácil. E eu? Deus respondeu: de você eu cuido também. Pé, pé.
Não importa se ele está dormindo. Não importa que você não vê Deus agindo. Não importa se parece que ele está dormindo. O que importa é que ele está no barco. O que importa é que ele está com você. O que importa é que ele está comigo. Não importa se o ano de 2024 foi terrível, foi um caos. O que importa é que Deus está com você. Amém ou não amém? Os discípulos foram acordá-lo, clamando: salva-nos, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com medo? Ah, por que, Jesus? Parece tolice essa pergunta, mas essa pergunta ela é muito profunda. Por que você está com medo? A resposta parece óbvia. Como assim, Senhor? Porque eu estou com medo? Eu vou ser pai pela segunda vez, eu estou desempregado, estou morando de favor, não tenho dinheiro. Parece óbvio. Ao meu redor está um caos. Mas a pergunta é fundamental. A gente precisa discernir as perguntas que Deus nos faz. Então, Deus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Eles estavam com medo porque eles estavam olhando para o lado errado. A pergunta de Jesus é fundamental. Como pode um crente ter medo? Jesus falou assim: cara, não faz sentido, eu estou aqui, por que você está com medo? Eu estou aqui dormindo. Se eu estou descansando, por que você está aí perdendo cabelo, não conseguindo dormir, tomando remédio? Então Jesus diz algo: homens de pequena fé. A resposta da pergunta: sabe por que você está com medo? Porque você não tem fé. Sabe por que você está com medo? Porque a sua fé é pequena. Sabe por que você não acredita que 2025 pode ser um ano extraordinário? Porque tem pouca fé. Ah, mais um ano. Será 2025? Não sei. Não tem fé. E quando não tem fé, vive com medo. Vive refém de contextos. É por isso que a proposta que eu tenho para você é: melhore, que você não está bem. Porque se você ficar bem, tudo fica bem. Se você ficar legal, tudo fica legal. E para você ficar legal, melhor é o quê? Melhorar. Vamos lá. Primeiro, contexto não é pretexto. Segundo, repete comigo: Jericó não é paraíso. Mais uma vez: Jericó não é paraíso. Então vamos lá. Jericó era uma das cidades da antiga Canaã. Uma cidade fortificada e próspera. Não eram todas as cidades que eram fortificadas naquela época. Jericó era uma das. Ela era fortificada e próspera. Provavelmente Jericó foi uma das primeiras cidades a se desenvolver naquela época. Em vários aspectos, como sociedade, na política, nos prazeres, na agricultura, na segurança e na religião. Quase que uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Quem estudou geografia sabe. Uma cidade-estado é uma cidade que se mantém por ela mesma, não depende de outras cidades. Então Jericó era quase uma cidade-estado. Os historiadores dizem que é a cidade mais antiga do mundo, algo em torno de 10.000 a.C. Jericó era uma cidade desejada, cobiçada, invejada. Os muros não eram apenas para proteger dos inimigos, os muros é para não deixar que muita gente entrasse. Uma cidade que quem estava fora queria entrar e quem estava dentro não queria sair. Jericó representa a sustentabilidade, ou seja, o que é necessário à conservação da vida. Quem está em Jericó quer morrer em Jericó. Jericó é a nossa segurança, a nossa estabilidade, o nosso conforto, aquilo que nos acomoda. Qual é a sua Jericó? É por isso que o segundo ponto é: Jericó não é paraíso. Porque por mais que Jericó seja linda, seja bela, seja incrível, não é o paraíso. Não é aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes o crente fica acomodado pela situação que ele vive. Ah, não está confortável assim.
O meu trabalho, ganhando tanto que eu ganho, está confortável assim. E Deus tem algo melhor, tem algo maior, mas a Jericó está impedindo ele de ver o que Deus tem. E às vezes a gente precisa confrontar a nossa Jericó. Ah, o meu ministério está bom assim. 20 pessoas vindo na igreja, está ótimo. Amados, Deus, eu tenho para mim que Deus fica muito feliz quando você é grato por aquilo que Ele dá. Mas Deus fica muito triste quando você fica satisfeito e não deseja mais daquilo que Ele tem para dar. Eu tenho para mim isso. Ótimo. O irmão Tião foi grato por aquilo que eu dei, mas só que eu tenho mais para dar. Não se contenta. Amém? E esse não de se contentar não é de ser ingrato. É de reconhecer que Deus pode dar mais, pode fazer mais, pode nos levar para um nível muito maior. Só que a gente está em um estado de contentação. Amém ou não amém? Qual é a sua Jericó? Qual é o lugar que você está e que você não quer sair? Será que não é a sua cama? Será que não é a sua casa? Será que não é o seu vício? Será que não é a sua falta de fé? E o pastor vive, a gente precisa crer, vamos crer, ai, dá muito trabalho crer. Será que não é a sua falta de oração? Por isso que você sempre vive pedindo, ora aqui, ora ali, ora lá, ora acolá, porque eu não quero orar? Você acha mesmo que a sua segurança está no emprego, no dinheiro ou na saúde? Você acha mesmo que só agora, na pandemia que a gente teve, é que o amanhã, o futuro ficou incerto? Qual é a sua Jericó? O que você tem se apoiado? Deus nos pede para abandonar aquilo que nos torna acomodados. Para Abraão, Deus disse, sai da sua terra, do meio dos seus parentes. O que Deus está dizendo para você? Mateus 4,18, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, sigam-me. Em outras palavras, Jesus disse, cara, abandona esse trampo aí. E eu os farei pescadores de homens. Mateus 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ainda disse, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, Jesus nunca vai perder para você, se você renunciar ao que Ele está te pedindo para renunciar. Jesus disse, aquele que amar pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, mais do que a mim, não é digno de mim. Diga, ai, é a sua Jericó. Amém ou não amém? Aleluia, Jesus. Terceiro ponto. Leni, terceiro ponto. Jesus não é ficção. Repete comigo. Jesus não é ficção. O que é ficção? Ficção é um negócio que parece verdade, mas não é. Sim ou não? Igual, por exemplo, quem já assistiu Star Wars? Não? Ninguém? Então, parece verdade. Lá é ficção, mas não é. Amém? Quem já assistiu ET? Ah, vamos lá. Parece verdade, mas é ficção. Só que Jesus não é ficção. Jesus é real. Josué 2, 18, 19. Por que eu digo isso? Vamos lá. Se quando entrarmos na terra, olha os espias falando para Raabe,
você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte, e nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Bom, por que eu estou falando isso? Porque parece ficção, né, esse cordão vermelho, né? O cordão vermelho é uma tipificação da pessoa de Cristo. Cordão vermelho no umbral. É sobre o sangue de Cristo. O que nos protege? Olha a história. O cordão vermelho é o sinal de que nessa casa ninguém poderá entrar. Vocês estarão protegidos por esse cordão. Ali é uma história que remete a Cristo. Cristo é esse cordão vermelho. O sangue dele que nos protege. É o que na teologia nós chamamos de revelação progressiva. Um elemento messiânico, o cordão que nós colocamos na janela. Assim como o cordeiro que era morto na propiciação dos pecados, o sangue nos umbrais das portas, na última praga do Egito, assim também o cordão vermelho. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, afinal de contas eles tinham visto isso quando eles saíram do Egito. Lembra do sangue no umbrais da porta? Então eles falaram assim, coloca o cordão, porque a gente já viu. Lá, o sangue do cordeiro nos livrou do anjo da morte. E aqui, vocês também serão livres de serem mortos. Eu quero encerrar com esse terceiro ponto. Porque é o seguinte, a gente pode estar bem em tudo quanto é área da nossa vida. A gente pode estar bem financeiramente. A gente pode estar bem de forma relacional. A gente pode estar bem emocionalmente. Mas se nós não estivermos bem espiritualmente, então nós não estamos bem. Porque se preparar para o ano que virá, pode ser fazer um curso. Se preparar para o ano que virá, pode ser perdoando aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou. Se preparar para o ano que virá, pode ser mudando o seu comportamento. Acordava meio-dia, agora acorda 8 horas, 6 horas. Falava muito, agora fala menos, escuta mais. Se preparar para o ano que virá, pode ser várias coisas. Mas, se você não alinhar a sua vida espiritual, se você não alinhar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, se você não colocar esse cordão vermelho, o reino de Deus, na frente de todas as coisas, esquece. Porque Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e as demais. Então, primeiro é o reino, as outras coisas vêm depois. Então, primeiro é o cordão. É o cordão na janela que salva você, que salva a sua família e que te livra da destruição que virá. É por isso que o crente que se prepara e crê em Deus e é convicto, não vive em crise. 2025 não vai ser um ano de crise para nós. O Lula pode piorar a situação do país, mas a nossa situação vai melhorar. Porque a gente está se preparando. Pode até vir outra pandemia, mas não vai nos atingir. E se nos atingir, nós vamos cair de pé. Porque nós não nos dobramos diante de enfermidade, nós nos dobramos diante de Deus. Amém? Os cobradores podem até ligar, e nós vamos atender. Aguenta aí, que Deus proverá. Eu estou trabalhando, estou dando um jeito. Vai dar tudo certo. Amém? Amados, eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu tenho 1 minuto. Feche seus olhos. 2 minutos, porque minha mãe riu, igual a Sara. Brincadeira, gente. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Já estou encerrando.
A palavra é: esteja bem, se prepare, creia, não dê desculpas do contexto, não negligencie aquilo que Deus tem para fazer. Você pode ter começado ruim, no meio do caminho você pode ter tropeçado, mas você pode terminar bem. Você pode deixar teu nome na história. Você pode estar entre os grandes. Deus tem algo extraordinário para mim e para você. Mas coisas extraordinárias só acontecem com pessoas que se posicionam, que reconhecem que precisam do favor dele e que estão dispostos a pagar o preço.